Instagram, hein? Eu ia provar aqui esses biscoitinhos, me disseram que são deliciosos. Vou guardar, então, pro fim do programa, mas vou dividir aqui com a galera do estúdio, beleza? E sabe como é que eles se chamam? Areias de Cascais, parecem de areia, tem nome de areia, mas não são de areia não, tá? São biscoitinhos típicos de Cascais, uma cidade de Portugal, muitas praias e uma riqueza natural incrível. A gente vai para lá agora conhecer a psicóloga Cristiane. Ela saiu de Brasília para viver com um namorado português e levou junto o filho pequeno. Você vai saber como ela fez para validar o diploma dela por lá e como foi o processo de adaptação. Tudo isso na série Portugal pelos brasileiros. Situado na costa ocidental portuguesa, entre a Serra de Sintra e o Oceano Atlântico, a cidade de Cascais fica a 20 quilômetros da capital portuguesa, na área metropolitana de Lisboa. Começou a ganhar fama em 1870, quando o rei Dom Luís escolheu a vila como estância de banho. Ao eleger Cascais como local de férias, Dom Luís levou para a região, junto com ele, a corte e a burguesia. Atualmente, a cidade abriga cerca de 210 mil moradores e é aqui que vive Cristiane Castelo Branco. Eu vim parar em Portugal porque eu já estava há um tempo namorando um português. E aí coincidiu de Portugal estar no momento que estava saindo da crise e o Brasil entrando. Então a gente, chegou à brilhante conclusão que talvez o melhor fosse eu vir para cá, né? Vir para cá, para Portugal, com um filho de 6 anos, não é uma decisão fácil de tomar. Porque eu vim muito preocupada em apoiá-lo no processo de adaptação. E foi ele que me apoiou. No 4º mês aqui, eu comecei a deprimir, sabe? Aquela coisa de desmotivação total, desinteresse total, não. É aquela ideia assim, não vou conseguir. É horrível, horrível. Porque aí vem todo aquele sentimento de, putz, fiz uma aposta furada. Só tem crescimento e amadurecimento com algum sofrimento. E eu me propus a isso. Eu sabia que eu ia sofrer. Mas eu me propus a isso, porque eu sabia que eu também precisava dar uma chacoalhada na minha vida e acho que também não só aprender muita coisa, como dar essa oportunidade para o meu filho. Quando você é turista, você conhece aqueles pontos, né? Aqueles pontos principais e que geralmente são os mais caros também para você ter uma casinha, né? Então, você tem que começar uma peregrinação de ir, de região em região, pensar onde é que eu vou trabalhar, onde é que meu filho vai estudar. Depois de muitos meses andando, procurando, acabei descobrindo essa região, que as temperaturas são mais amenas e é uma região que é bem residencial, bem gostosa, mais ou menos parecido com o que eu já morava lá em Brasília. Então pronto, quando eu cheguei aqui, depois de muito andar, foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei, eu tive urgência de providenciar um carro, porque essa foi uma das desvantagens de viver aqui nessa zona de Cascais. Porque assim, eu não tenho transporte público passando na minha porta. Não, a lixeira assim, não fica no prédio, né? E no meu caso, nem na rua. Então, para jogar o lixo fora, o lixo de casa, depois que tá cheio, ou você caminha um pouquinho com um saco de lixo na mão ou vem de carro. Eu vou parar aqui rapidinho, tá? Vou pra jogar umas garrafas. Se
você tem carteira de motorista definitiva no Brasil, pode dirigir sem problemas em Portugal como turista. Mas a partir do momento que recebe um visto de residência no país, tem que solicitar a transferência da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH brasileira, para a Carta de Condução portuguesa em até 90 dias. Vou para o trabalho de carro todos os dias, pago a portagem todos os dias. O estacionamento em Lisboa é caríssimo. Tô botando crédito aqui no aplicativo do E-Park, porque ontem quando cheguei meu carro estava bloqueado. Eu tinha me esquecido, então hoje eu não vou me esquecer de jeito nenhum depois de ter gastado 100 euritos. Sou psicóloga, eu trabalho numa clínica particular, uma clínica grande, e com excelentes profissionais, pessoal assim muito preparado. Isso foi uma coisa também que me chamou a atenção quando eu vim para você começar a trabalhar e atender, né? Principalmente na área de saúde, você realmente tem que estar muito preparado. Olha, essa aqui é a clínica que eu trabalho, esse aqui é o segundo andar da clínica e aqui é a minha sala. Aqui é o meu espaço. Então, antes de bater o martelo que eu vinha, o que eu fiz? Eu fui na Universidade de Lisboa e dei entrada em todo o processo de equivalência de diploma. Antes de começar a atuar profissionalmente em Portugal, é preciso se registrar na ordem profissional relativa à sua profissão, como, por exemplo, a ordem dos psicólogos. Em alguns casos, pode haver necessidade de fazer a equivalência, o reconhecimento e o registro do diploma brasileiro através de uma universidade portuguesa que garanta que a formação obtida no Brasil é compatível com a formação oferecida no país. Eu acho que com 3 meses e meio eu já recebi a equivalência do meu diploma. E aí, depois disso, para eu atuar na clínica, eu tinha que me inscrever na ordem dos psicólogos. E isso foi uma coisa que em 15 dias estava na minha mão. Demorou quase um ano para eu me sentir validada como profissional aqui. Na minha profissão, por hora, eu ganhava muito mais lá no Brasil do que eu ganho aqui. E eu posso até te falar, 4 vezes mais. Foi uma outra coisa que eu fui tendo que me habituar. No início a gente acha tudo estranho, fica fazendo comparação. Depois, demora, mas depois de um tempo você para de comparar e começa a perceber que tem as coisas boas de lá e as coisas ruins de lá. E aqui não ia ser diferente. Tem épocas que a agenda está mais cheia, tem épocas que está mais vazia. E vou fazendo assim. Agora, também ainda atendo via Skype no Brasil. Eu tenho paciente de anos, olha, eu tô indo embora, tchau, arruma aí um substituto, né? Na minha área não é assim. Então, eu pensei, bom, não é o ideal, tem, obviamente, as suas perdas, mas eu acho que eu preciso dar essa opção. Algumas pessoas optaram por continuar, né, o processo à distância. Então, aqui é a Boca do Inferno, que é surpreendentemente quase no centro de Cascais. E é um outro lado de Lisboa, né, que às vezes as pessoas não sabem, esse lado mais natureza. A gente está em pleno inverno e está esse dia lindo. E tá quente porque provavelmente isso é aquecimento global. Eu nunca fui assim. Eu sempre tive aquela vida quadradinha. Nasci em Brasília, cresci em Brasília, vivi em Brasília. E não só em Brasília, no mesmo bairro, imagina. Sinto aquele movimento, sabe, de desprendimento que ensina muito. Você, né, vender o que você tem, que você levou uma vida inteira para construir. É um momento realmente impactante. Só quem passa por isso é que sabe.
tem como você mudar todo o cenário que está à sua volta e não responder com mudanças internas nesse processo de interação. É uma outra cultura, por mais que a gente fale a mesma língua, é uma outra cultura, é uma outra visão do mundo, é uma outra visão do outro. Aqui, você não tem ninguém empacotando as suas compras. Quem tem seu carro que abasteça. Você vai se sentindo assim mais dono da sua vida, mais mãe do meu filho. Eu me sinto orgulhosa, assim, de ter tido coragem.